Oi pessoal, aqui é Renan e eu vou tirar hoje uma dúvida que surgiu a respeito do cálculo de fórmulas. Temos essa questão: como calcular a fórmula mínima, também chamada de fórmula empírica, da hematita, sabendo que uma amostra pura desse mineral pesava 6,382 gramas e depois da análise, né, gerou 4,4635 gramas de ferro. Temos as massas atômicas aí, os dados, né? A massa do ferro e a massa do oxigênio em unidade de massa atômica. E uma observação de lembrar que a hematita é um óxido de ferro que é composto somente por ferro e oxigênio. Aí a gente tem as condições para calcular a fórmula mínima dessa substância, desse mineral. Primeiramente, a gente calcula a massa de oxigênio que tinha na amostra, porque o enunciado só dá a massa da amostra e a massa de ferro. Então, por uma diferença simples, uma subtração, a gente obtém aqui a massa de oxigênio. Agora que a gente tem as três massas, que é a massa da amostra, a massa de ferro e a massa do oxigênio, a gente calcula uma porcentagem desses elementos no total, né? O total é a amostra, a massa da amostra em gramas, né? Então, a massa de ferro é 4,46 e um pouquinho dividido por 6,38 e um pouquinho. Aí faz essa divisão, vai dar aí aproximadamente 69,94% de ferro. O mesmo cálculo se faz para o oxigênio. Você pega a massa do oxigênio e divide pela massa total da amostra, que vai dar aproximadamente 30,06%. Lembrando que a soma dessas porcentagens, obviamente, tem que dar 100%. E, finalizando esse cálculo, a gente determina a fórmula centesimal da hematita, que é a fórmula que tem os índices em porcentagem. Mais para frente, a gente tem então que seguir esse passo, que é dividir essa porcentagem que a gente calculou pelas massas atômicas respectivas dessas porcentagens dos elementos que estão aí. Então, para o ferro, havia sido 69,94% e a gente divide pela massa atômica do ferro, sendo que a gente não usa U aqui porque a gente quer dividir apenas números para obter uma unidade, um número adimensional, certo? Um valor adimensional. Não é nem unidade, eu falei unidade, mas esquece, não tem nada disso. É um número adimensional, porque é um índice de uma fórmula, né? Aquele número pequenininho que vem na fórmula molecular. Ele não tem unidade, então a gente faz essa divisão assim. Dividiu as porcentagens pelas massas, a gente obtém esses valores aí, que são valores muito quebrados. 1,25 e 1,87. Isso não pode ser exibido em uma fórmula molecular. Então, o que é que a gente faz? A gente vai colocar os valores, vai transformar esses números em números inteiros. O primeiro passo é dividir todos os valores que foram encontrados. No caso, se tiver mais de dois elementos, também faz o mesmo procedimento, tá? Nesse caso, no nosso caso, a gente só tem dois, então a gente vai dividir pelo menor número, que foi 1,25 e um quebrado, tá? Aí a gente faz para o ferro, que foi esse valor, vai dividir por ele mesmo, então vai dar um número 1 de índice. E o oxigênio foi 1,87 e mais algum quebradinho, dividido por 1,25 e outro quebrado. Essa divisão vai dar aproximadamente 1,5. Dá bem próximo mesmo, 1,500 e alguma coisinha. Aí você arredonda para 1,5. Ficou até mais bonitinho, mas mesmo assim ainda precisa passar por outra alteração, já que 1,5 ainda não é inteiro, tá certo? Então, agora a gente tem que encontrar um número que vai multiplicar esse número quebrado de forma que o resultado seja um número inteiro.
E é por tentativas. Como a gente quer o menor número, então a gente vai começar por baixo. 1, 2, 3, 4, vai fazendo as tentativas. No nosso caso, a gente para na tentativa com o número 2, porque 2 vezes 1,5 dá exatamente 3, que é um número inteiro, e aí a gente vai adotar o número 2 como fator multiplicativo. E vai multiplicar tudo, não é só o 1,5, a gente vai multiplicar o ferro também, como vamos ver agora. Então, multiplicamos agora todos os índices pelo número que a gente encontrou, que é o número 2. Então, 1 vezes 2 dá 2 e 1,5 vezes 2 dá 3. E esses são os índices que a gente quer para a fórmula mínima do ferro e, aliás, da hematita, que é o Fe2O3. E eu vou deixar esse exercício para vocês exercitarem e fazerem os cálculos por vocês mesmos, tá? Então fica um abraço. Lembrando que se você não viu direito os slides, quiser ir mais devagar, vai dando pausa e vai fazendo as contas vocês também para melhorar aí o aprendizado. Até a próxima.